Queridos e amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. E neste momento eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus no livro de Marcos, Evangelho, capítulo 10, versos 51 e 52. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Queridos e amados irmãos, eu desejo nesta manhã trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus, tratando-se desse texto. Diz a palavra de Deus que Jesus saía de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. E estava junto de um caminho um homem chamado Bartimeu. Este homem era cego e estava junto ao caminho para mendigar, para receber algo, pois não tinha condições este homem de sobreviver com suas próprias mãos. Observe que ele estava junto de um caminho. Estar junto de um caminho é diferente de estar no caminho. E então eu gostaria de falar nesse texto sobre 4 degraus para uma vitória. Na verdade, existem muitas pessoas querendo alcançar uma vitória. Até cultos de vitória existe como que na verdade os outros não são, né? Mas esquece-se que para receber uma vitória é necessário passar por esses 4 degraus que vou me referir agora dentro da palavra de Deus. Este homem, apesar de ser um mendigo, apesar de ser cego fisicamente, ele alcançou os 4 degraus. E você me perguntaria, pastor, quais os 4 degraus para receber uma vitória ou para alcançar uma vitória? Oportunidade primeiro, segundo, reconhecimento, terceiro, propósito e quarto, gratidão. Vamos ao texto. O texto diz que quando ele se achava junto de um caminho, ouviu que era Jesus de Nazaré e começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe que no verso 47 começa: e ouvindo. Irmãos, a palavra de Deus diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, apesar de ser cego, mas ele ouviu que Jesus havia de passar por ali e começou a clamar para se cumprir Jeremias 33:3, quando a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quem clama tem resposta. Foi exatamente o que aconteceu com este homem Bartimeu. Agora observe que ao clamar aparece o primeiro degrau. E qual era o primeiro degrau, pastor? Oportunidade. Ninguém recebe nada, meus irmãos, se não tiver uma oportunidade. Então, oportunidade é o primeiro degrau para uma vitória. Sabe por que hoje nós somos cristãos? Sabe por que hoje nós temos o direito ao reino dos céus? Porque Deus nos deu uma oportunidade. E aquele cego, sabendo que Jesus havia de passar por ali, depois de pedir tanta ajuda, tantas humilhações, ele diz: Deus certamente irá me dar uma oportunidade, eu vou clamar. E olhe que estar ali não era fácil, porque para ele estar junto daquele caminho, era necessário que ele tivesse uma capa, e essa capa tinha 2 sentidos. O primeiro sentido da capa, irmãos, é que por trás estava escrito, na verdade, o Império Romano era um império muito organizado. E só poderia estar junto daquele caminho quem tivesse com uma capa desta, pois nela estava escrito assim: este é um mendigo miserável, vive de esmolas. Então, esta frase significava dizer que, na verdade, ele estava autorizado a estar ali. Era a única coisa que ele beneficiava, era esta capa. Agora observe que
benefício este que me dá direito a ter um benefício, mas eu sou humilhado. Que benefício é esse que me dá direito a estar ali, mas eu permanecia cego? Então, este homem, ouvindo Jesus, disse: é a minha vez, é a minha oportunidade. Escute, há 4 coisas que não voltam, meus irmãos. E quais são as 4 coisas que não voltam? O tempo, uma flecha após ser lançada, uma palavra após ser dita e uma oportunidade perdida. Então não perca as oportunidades, inclusive nesta manhã, você está tendo uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então este homem alcança o primeiro degrau, que foi uma oportunidade. Por quê? Porque diz o texto que no verso 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, segundo degrau, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que o segundo degrau, meus irmãos? Porque, na verdade, ele estava reconhecendo Jesus. Observe que ele não disse Jesus, não, ele disse Jesus, filho de Davi, ou seja, e diz em seguida, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele estava clamando pelo Jesus da promessa. Ele estava clamando pelo Messias esperado. Lucas 1, 32 e 32 diz, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então não era qualquer Jesus que ele estava clamando, ele estava reconhecendo como realmente quem estava vindo ali era Jesus, filho de Davi, o esperado das nações, era o Messias de Israel. E em segundo, ele diz, tenha misericórdia de mim, aleluia. Ele está se colocando como pecador. Então escute, meus irmãos, Deuteronômio 4:39 está escrito, portanto reconhece hoje, medita em teu coração, que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e outro não há. Quem reconhece Cristo como Senhor, tem os seus pecados perdoados. Quem reconhece Cristo como Senhor, alcança a vitória. Quem reconhece Cristo como Senhor, recebe uma grande oportunidade de ser livre, de tirar a cegueira da vida espiritual e deixar de ser mendigo para ser filho de Deus, porque na verdade Cristo, ele é a solução para todos os nossos problemas. Então, oportunidade, reconhecimento. Quando ele diz isto, a Bíblia diz que muitos o repreendiam para que se calasse. Claro, meus irmãos, quando existe uma oportunidade dada por Deus na sua vida, saiba que se levantarão os opositores. E isto é normal, isto é necessário. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9, o apóstolo Paulo disse, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Não olhe para os adversários, não olhe para os inimigos, não. A porta que Deus abriu para você, ele abriu para você. E tem mais, a porta que ele abre ninguém fecha, e aquele fecha e ninguém abre. Se Deus abriu a porta para você, esqueça os adversários. E se você não quer enfrentar adversário, você nunca alcançará uma oportunidade, você nunca receberá a bênção, porque os adversários vai procurar lhe parar. Mas saiba, Deus tem uma oportunidade na sua vida e jamais, aleluia, você pode olhar para os seus adversários, para os seus inimigos. Imagine se esse homem escuta os adversários, mas o texto diz que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, meus irmãos, ele sabia, essas pessoas que me perseguem, esses meus adversários, são os mesmos que têm acompanhado a minha situação e nunca fizeram nada por mim. Eu vou clamar por quem pode, eu vou clamar por quem tem condições, eu vou clamar por quem ama, eu vou clamar pelo profeta, eu vou clamar pelo Deus de Israel, eu vou clamar por aquele que tem tudo para me oferecer, além de me curar de uma cegueira que prefigurava para nós a cegueira espiritual. Eu vou clamar por quem ama o homem sem acepção de pessoa.
Observe que no versículo 49 acontece o terceiro degrau. Falamos de oportunidade, reconhecimento e agora propósito. No verso 49, Jesus parando disse que eu o chamasse e chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Irmão, só se levanta quem está sentado caído. E escute o que a Bíblia diz em Efésios 5,14: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. A Bíblia diz que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Terceiro degrau. E Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Ou seja, ele não gaguejou para pedir isso. Por quê? Porque ele tinha um propósito. E qual era o propósito? Era conhecer Jesus, era ver Jesus, era ter um encontro com Jesus. Agora escute, estou sendo um pouco rápido para que o tempo dê para concluir a mensagem. A Bíblia diz, meus amados irmãos, em Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu imagino que se fosse hoje, alguém poderia dizer: Senhor, me deu um sacolão, Senhor, me deu um carro, Senhor, me deu um apartamento. Por isso que esse homem tinha um propósito. Não, ele estava buscando conhecer a Cristo. Há pessoas que estão indo para a igreja atrás das bênçãos, mas não do abençoador. Nesta manhã eu quero dizer para você que vá atrás de Cristo, vá atrás do seu Senhor, vá atrás do seu perdão, seja curado da sua cegueira espiritual e as demais coisas, como diz Mateus 6,33, Cristo, aleluia, lhe dará com certeza. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Terceiro propósito. Quarto propósito. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo seguiu a Jesus pelo caminho. Ou seja, ele estava no começo junto de um caminho, e eu disse: quem está junto de um caminho não significa dizer que está no caminho. Agora escute, qual o quarto degrau, pastor? Gratidão, irmãos. Veja o que diz o Salmo 116, o verso 12, 13 e 14. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o povo. Este homem, quando foi curado, e diz a Bíblia que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Observe a palavra seguiu. Ele não foi curado apenas e deixou o caminho. Ele foi curado e continuou em forma de gratidão, porque só se seguem a quem tem o que se oferecer. Era uma forma de gratidão. É uma forma de gratidão. Eu pergunto nesta manhã: o que é que você tem feito para ser grato com Deus? Aleluia. Escute, a Bíblia diz em Atos 4:12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. João 10:9, a Bíblia diz: eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Salmo 37:5, a Bíblia está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. João 14:6, Jesus disse: aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia também diz ainda em 1 Timóteo 2:5, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia também diz em João 5:24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nesta manhã, alcance os 4 degraus que Deus tem para a sua vida, aí sim você receberá a vitória. Deus lhes abençoe, no nome de Jesus, a paz do Senhor a todos.